Entrevista com gente que é notícia. Cá, entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos recebendo a visita deste grande homem parlamentar, José Márcio Garotinho, vereador em Juiz de Fora, vereador por 3 mandatos. José Márcio Garotinho é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O homem, pai de 4 filhos, e hoje ele vai nos falar a respeito da sua, eu tenho orgulho em dizer isso, alta produtividade no Parlamento de Juiz de Fora. Zé Márcio Garotinho, bom dia. Bom dia, Desidério. Prazer enorme estar aqui com você e a todos que te assistem, essa sua grande audiência. Obrigado. Zé Márcio, nós estamos muito curiosos e resolvemos convidá-lo a estar aqui conosco para que você pudesse falar dos diversos projetos que você já apresentou à casa, tornaram-se leis. Eu gostaria, nesse primeiro momento, que você falasse de um projeto de lei que é uma coisa extraordinária, não só para o Juiz de Fora, mas porque o Juiz de Fora tornou-se um exemplo para o Brasil, que foi a lei contra a violência aos animais. Como você se inspirou, como se deu isso, porque é uma coisa simplesmente extraordinária em dias que nós estamos vivendo de violência contra animais, contra o ser humano, uma violência generalizada. Olha, nós apresentamos e depois de amplo debate conseguimos aprovar uma lei que proibia o trote, proibia o rodeio. Proibia o rodeio em festas em Juiz de Fora. Havia a realização de uma grande festa em Juiz de Fora, uma festa de música, né, uma festa de entretenimento, e das atrações desta festa era os rodeios, né, e com maus tratos a animais. O rodeio, da forma como ele era realizado, em que há uma pressão sobre o abdômen do animal, maltratando, apertando ele, cutucando para que ele pule, o cavalo ou o touro pule e provoque todo aquele evento, era maus tratos a animais. É uma discussão ampla que a gente teve na Câmara, um grande debate, fizemos uma grande audiência pública e conseguimos aprovar. Isso para o país foi um avanço muito grande. Ali demarcou o que o Juiz de Fora pensa com relação à forma de tratar os animais. Nós botamos um basta nisso, desde então não ocorre mais rodeios em Juiz de Fora e a festa continua existindo. Prova que não era o rodeio o grande motivador da festa de lotar aquela festa. Não, continuou sendo o que era antes, uma grande festa musical com shows e eventos. E, mais ainda, ela ficou mais sustentável porque não tem mais maus tratos a animais. Zé Márcio, um vereador, engenheiro civil, o senhor já participou de diversas comissões da Câmara Municipal e o senhor também é um grande responsável pelo ordenamento do espaço urbano em Juiz de Fora. Eu gostaria que o senhor nos falasse o que o senhor pressente nesse momento, o que o senhor vê, né, antes e depois da sua ida para a Câmara Municipal, os avanços que nós conseguimos com esse advento do ordenamento. Desidério, eu levei para a Câmara toda aquela experiência que eu tenho de prefeitura, de executivo. Eu tenho agora, esse ano de 2022, completei 41 anos como funcionário de carreira da prefeitura. Sou engenheiro, minha formação, e sempre trabalhei na questão de legislação urbana, uso e ocupação do solo. E eu levei isso para a Câmara. Eu acho que nós conseguimos, durante esses 10 anos que agora nós estamos lá, estamos praticamente no meio do 3º mandato, levar essa discussão de uso e ocupação do solo de uma forma mais com experiência, com conhecimento, com prática. Por exemplo, aprovamos lá uma lei de estudo de impacto de vizinhança que faz com que grandes empreendimentos, principalmente aqueles Minha Casa Minha Vida, que se propõe instalar com 1.200 unidades,
que ele possa ser instalado, até porque nós precisamos deste tipo de habitação, mas que antes da sua instalação haja uma discussão no entorno. Por exemplo, se nós temos ali escola suficiente para todas essas 1.000 novas famílias naquele bairro, se nós temos posto de saúde suficiente, se a rede de esgoto comporta 1.000 novos banheiros descarregando naquele local. Isso foi muito importante e é importante, eu repito, a gente precisa dessas edificações, elas vêm suprir um déficit habitacional muito grande, mas é necessário que a gente garanta a qualidade de vida de quem já está no bairro e de quem vai chegar também. É um exemplo do quanto a discussão com conhecimento das leis de uso do solo são importantes. Nós aprovamos em 2018, foi sancionada em 3 de julho de 2018, a revisão do plano diretor, desde 2010, que ele estava aguardando para ser revisado. E nós estamos aguardando já há 4 anos, desde a sua sanção, que a Câmara, que o Executivo envie para a Câmara as discussões por região da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Isso é muito importante para que você dê segurança jurídica a quem quer investir em Juiz de Fora e garanta à população qualidade de vida. Então, essa discussão qualificada do tema uso e ocupação do solo, ela se tornou característica na Câmara nos últimos anos. A Câmara é o último refúgio que a pessoa busca como socorro. Às vezes ele tem um problema de que ele quer instalar uma empresa ou instalar um pequeno comércio e há o conflito na questão de uso e ocupação do solo, ele acaba recorrendo a nós, vereadores. Na realidade, quem teria que estar revisando toda a legislação seria o Executivo. Mas o Executivo, há décadas, ele é lento, né? Ele não consegue acompanhar a velocidade do setor privado. Então nós, vereadores, todos os vereadores, discutimos muito e aprovamos modificações nessas leis. Perfeito. Zé Márcio, eu gostaria que você explicasse para os nossos internautas o que vem a ser a terminologia impacto de vizinhanças, principalmente nesses grandes projetos. Porque os vereadores discutem isso, a Câmara Municipal apresenta isso, o Executivo discute isso, só que as pessoas não entendem muito bem o que venha a ser o estudo de impacto de vizinhança. Ótima pergunta essa sua e muito oportuna. Eu vou instalar em uma determinada região da cidade, em um bairro, um shopping. Esse shopping ele vai trazer impactos positivos e impactos negativos. Impactos positivos é uma oferta de entretenimento, por exemplo, é uma oferta de comércio mais ampla, uma nova praça de alimentação, por exemplo. Impacto negativo, eu vou ter ali um grande fluxo de veículo que eu não tinha antes. Então, todo grande empreendimento, empreendimentos que causam impacto, um hospital, uma clínica, um supermercado, um shopping, um conjunto habitacional com um grande número de unidades, ele altera a vida daquele bairro. Então ele provoca um impacto naquela vizinhança. A discussão desse impacto ela é necessária para que a gente garanta a qualidade de vida de quem já está instalado lá, mas também de quem vai mudar para lá. Veja o exemplo, em Santa Terezinha, ao lado ali do campo do Tupi, foram instalados 1.080 novos apartamentos. Ocorreu naquele momento da aprovação desse projeto a discussão se o impacto, ali a gente tinha rede de esgoto que comportasse a descarga de 1.080 novos apartamentos? Não, é necessário isso. Vagas de estacionamento foram reservadas ali, foram construídas em torno de 600 vagas, 100 vagas para um supermercado e 500 para o empreendimento. Ou seja, 1.080 apartamentos com 500 vagas. É suficiente? É uma região onde eu já tenho um jardim botânico sem uma vaga para o público, né? Eu tenho uma grande igreja, esta tem estacionamento, mas tudo isso causa impacto. Ele é impeditivo, essa lei é impeditivo para esses empreendimentos? Não, mas é obrigatório que a gente discuta esse impacto. Santa Terezinha a gente não tem uma escola municipal, por exemplo. Ali se recorre ao Nossa Senhora das Graças, ao Centenário. Eu vou ter 1.080 famílias com uma população que depende de escola. Onde nós vamos atender essas crianças? Então, impacto de vizinhança é isso. É a discussão que o empreendimento provoca. Pode ser positivo, pode ser negativo, ele pode ser um grande impacto, pode ser um pequeno impacto.
E isso é moderno, é novo. As cidades modernas, cidades sustentáveis, discutem isso. E os grandes empreendedores, empreendedores antenados com a qualidade de vida e com o futuro, eles sentam à mesa e discutem e aceitam. Nós temos gente de fora, empresas, construtores que trouxeram para cá grandes conjuntos habitacionais, sentaram com a prefeitura, discutiram e mitigaram esse impacto. Eu faço uma pergunta ao senhor agora, com a experiência que o senhor tem. Após o impacto de vizinhança de alguma área, de alguma construção, houve por parte da prefeitura a negativa, né? O não sancionamento de uma ordem para a construção de um grande empreendimento na cidade? Onde, por exemplo? Não teve. Nunca tivemos isso. Não teve. Os empreendimentos que eram apresentados, eles sempre, os que tinham que fazer o estudo, eles faziam. Teve em Barbosa Lage, foi apresentado um estudo, eram 900 apartamentos, a prefeitura, na sua contrapartida, na mitigação de danos, pediu ali a urbanização de uma rua, de uma via, foi feito uma construção de uma rede de águas pluviais, foi feito uma sala para UBS, foi feito uma sala para uma escola da região também, foi feito. Houve uma proposta inicial de se construir 1.400 unidades naquela área do Vale do Ipê, naquele entorno. A população se mobilizou e com 1.400 unidades tinha que apresentar o estudo de impacto. Chegou-se a fazer esse estudo de impacto, mas durante o processo houve uma desistência por parte do proprietário do terreno, tá? Não teve essa negativa. O Desidério, é importante que a gente tenha do investidor a realização desse estudo, mas o executivo tem que fazer o dever de casa dele também, tem que ser mais rápido em dar essa resposta para quem se propõe a fazer o investimento, tem que ser coerente e equilibrado nessa discussão também. Não adianta a gente ter aquele empreendedor que vamos chamar ele de agressivo, e que ele não queira fazer um estudo de impacto, e não adianta também a gente ter um executivo onde seus órgãos técnicos de planejamento seja extremamente acadêmico e seja impeditivo para novos investimentos. Nós precisamos que a cidade tenha novos investimentos, nós trabalhamos para isso, nós buscamos isso. O que nós queremos é esse equilíbrio. Perfeitamente. Espero que os nossos internautas agora tenham conhecimento do que vem a ser o estudo de impacto de vizinhança. Zé Márcio, antes de nós irmos para o foco principal dessa nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho do projeto Vai de Bike. É uma coisa extraordinária, mas porém suscita discussões, porque o Juiz de Fora, com a sua topografia, uma prefeitura que pouco investe em ciclovia, onde o senhor buscou inspiração também para apresentar esse projeto? Esse projeto é uma proposta, uma iniciativa do vereador Maurício Delgado. É importante que se registre isso, e ele nos convidou para participar com ele da formatação e apresentação desse projeto. Ele coloca a obrigatoriedade de que o que a gente chama de polos geradores, de locais onde haja uma grande aglomeração e busca de pessoas, ele tenha um espaço reservado para o estacionamento de bicicletas, shopping, igrejas, espaços públicos, né? Comércios, o que a gente chama de mall, que é o pequeno shopping, e é uma forma de incentivar a pessoa a andar cada vez mais de bike, de bicicleta. O ciclista, ele é invisível aos nossos olhos. Há uns 4, 5 anos atrás, foi feita uma contagem do número de ciclistas que passavam na Rio Branco, esquina com a Avenida Presidente Itamar Franco. Em um dia, em aproximadamente 12 horas, de 7 da manhã às 7 da noite, ali passaram em torno de 1.000 ciclistas, um pouco mais que 1.000 ciclistas. Se falar isso para mim, para você, para qualquer um, nós vamos dizer assim, não, mas é impossível, eu não vejo passar essa quantidade de ciclista ali. Nós não vemos, porque isto é invisível aos nossos olhos. Mas passaram bicicletas de carga, bicicleta de passeio, todo tipo de bicicleta.
Com essa pandemia, a gente avançou um pouco mais no volume de bicicleta de carga, por exemplo. Então, existe uma população usuária de bicicletas de fora que nos é invisível, mas que tem a demanda por um local para estacionar. A gente não pode conceber mais que o cidadão venha de bicicleta até o centro e que ele tenha que amarrar com uma corrente a sua bicicleta num poste. Está errado isso. Então, esse projeto foi aprovado, foi sancionado. Ele busca isso, incentivar as pessoas a criarem vagas para as bicicletas e incentivar o usuário a cada vez mais andar de bicicleta. Você colocou de forma muito inteligente também, Juiz de Fora não tem uma topografia muito favorável às ciclovias. A gente tem regiões que a gente não consegue fácil fazer essa ligação. Não é uma cidade planejada, é uma cidade que teve uma ocupação muito espontânea. Vou te dar um exemplo. A rua São Mateus, ela foi de uma ocupação espontânea, né? É uma ocupação que não foi planejada. Como colocar uma ciclovia ali? Então a gente tem isso. Como a rua São Mateus, a gente tem várias outras ruas. A gente tem que ter esse equilíbrio de onde tiver e houver a possibilidade de colocar ciclovia, que a gente coloque. É uma obra, por exemplo, na Avenida Brasil. A construção de uma ciclovia na Avenida Brasil, ligando a região norte à região sudeste, ela se faz necessária há muito tempo. E não é uma obra cara. Se você parar e pensar, não é uma obra cara. A Avenida Brasil tem largura suficiente para que a gente insira ali um espaço para uma ciclovia. São Paulo, por exemplo, essas ciclovias são demarcadas com o gelo baiano, por exemplo. Então, a gente precisa ter uma decisão política de se investir em outros modais de transporte, em outras formas de locomoção. E a ciclovia é uma das mais baratas e mais sustentáveis. Eu gostaria de mexer com o senhor nesse assunto pelo seguinte: nós temos estudos de que hoje o HPS de Juiz de Fora, o que mais se gasta ali são com acidentados, com aqueles que nós chamamos hoje de motoboy, que é um erro incrível. Eu prefiro chamar de motoqueiros entregadores, que são trabalhadores que alguém cismou de chamá-los de microempreendedores, que é um absurdo, é uma covardia. Há um número muito maior de acidentados por moto que acidentados por bicicletas. E nós tivemos no passado muito recente um prefeito que criou aqui a ciclorrota, que pintava a rua de vermelho, e esse caso não foi para frente. Então a Câmara Municipal hoje, ela enfrenta um problema muito sério, que é resolver esse problema da vai de bike, das ciclovias, e resolver também o problema desse número enorme de motoentregadores que sofrem acidentes e eles não estão sendo amparados nem pelo poder legislativo e nesse momento, me perdoa a sinceridade, pelo poder legislativo. O que o senhor tem a dizer para o povo de Juiz de Fora, principalmente nessa questão desse conflito urbano? Bom, vamos lá. As bikes, ela teria a ciclovia, que nós não temos, a ciclorrota foi proposto, mas você vê que ela não tem efetividade. A gente vê poucos ciclistas usando da ciclorrota como deveria e muito poucos usuários de automóveis respeitando o ciclista com as normas que ele tem que usar quando ele está numa ciclorrota. Então a gente precisa ter uma educação. A meia culpa aí. Tem que ter os dois, tanto o usuário do automóvel e o ciclista também, né? Motocicleta. Com o advento da pandemia, ampliou-se mais ainda a prestação de serviço de entrega com as motos, né? O motociclista que usa a moto para fazer a sua entrega rápida e ganhar o seu pão de cada dia. É um fato, está aí. É uma categoria que sem número de cidadãos que sobrevivem e alimentam famílias com esse serviço. Eles vivem sobre a pressão do produtor, do fabricante daquele produto que quer que entrega rápido, né? Você vê hoje as empresas nacionais, elas disputam a que entrega mais rápido, né? Nesse final de semana saiu uma manchete no jornal falando que uma determinada empresa ela quer reduzir em 5 minutos o seu tempo de entrega do seu produto. Como marketing, isso é maravilhoso. Como segurança para os nossos motoentregadores, isso é péssimo. E a gente conta também com um sistema de saúde que ele não consegue dar conta da
demanda normal e ver ainda essa demanda com acidentes de moto crescerem, né? Nessa aí, vamos fazer duas meia-culpa de novo, tanto do usuário de automóvel em respeitar o motociclista, mas o motociclista também ele tem que respeitar as regras de trânsito e as regras de convivência com os automóveis, né? É correto se trafegar naquela faixa, naquele setor entre a faixa da direita e a faixa da esquerda? E a gente vê ali direto o motociclista passando, ultrapassando ali. Às vezes em alta velocidade, não são todos, mas você vê aqueles que passam em alta velocidade, buzinando, acelerando, forçando o carro a abrir espaço, ou então o motociclista da frente sair. Então essa condução ajuizada, ela é necessário que o motociclista tenha também. O nosso sistema de saúde, infelizmente, ele não dá cobertura, não dá conta disso, né? Em termos de saúde, por vezes, nós nos vemos mendigando saúde. Isso não pode numa cidade do porte da nossa, num país como o nosso. Perfeitamente. Vereador, o senhor hoje faz parte da mesa diretora. Eu gostaria, nesse momento, de pedir ao senhor encarecidamente que o senhor abraçasse, até de modo particular, o senhor tem poder para isso, essa causa dos moto-entregadores em Juiz de Fora. Perfeito. É um povo que está sofrendo muito, e eu vou trazer aqui um relato que o povo de Juiz de Fora tem que saber. Porque o Habib's saiu de Juiz de Fora. O Habib's saiu de Juiz de Fora porque, conforme o senhor disse, por questão de marketing, oferecia à clientela a garantia da entrega do produto, do seu lanche, em 25 minutos. Saía correndo o moto-entregador, quando chegava no prédio, estava com 23 minutos, o cliente esperava passar mais 2, e quem pagava o atraso era o moto-entregador. Quando os moto-entregadores resolveram que eles estavam sendo escravizados e com prejuízo enorme, eles pararam de fazer entregas para o Habib's. O Habib's, sem poder investir ou sem desejar investir, resolveu de sair de fora porque disseram lá os seus administradores que não havia condições de trabalhar nessa cidade. Então o senhor vê que o caso vem de muito longe, o caso é muito sério e esse povo está completamente abandonado. Agora eu quero ir com o senhor, o momento mais importante dessa entrevista, que eu gostaria que o senhor falasse para os nossos internautas, os nossos ouvintes, a respeito da lei mais importante na Câmara Municipal, que aflige toda a população de Juiz de Fora, que é a Lei do Sossego, que é de sua autoria. Por gentileza. A Lei do Sossego, ela vem ao encontro de uma demanda da população que quer dormir, quer ter saúde, quer ter paz. Você poder chegar em casa, assistir uma televisão, ouvir o que se fala na televisão, sem colocar o volume lá no número 50, 60, com a sua família, poder sentar e conversar, e na hora de dormir, você deitar na cama e ter as suas horas de sono necessárias para a sua saúde, para no dia seguinte você ir trabalhar, elas estavam sendo tolhidas desse momento, principalmente em regiões com bares com grande frequência de jovens. Por quê? Os costumes mudaram. Hoje a juventude sai para a rua 10, 11 da noite e fica ali até tarde. Os bares não são adequados, alguns bares não são adequados a receber essa demanda, por exemplo, ele não consegue atender lá dentro, aí fica o pessoal do lado de fora na rua, quer colocar música ao vivo, mas não tem a acústica adequada, quer colocar mesa e cadeira na calçada. O que é legal é um convívio gostoso da gente fazer, sentar numa mesa, numa cadeira, tomar uma bebida, conversar, e isso tem um horário, tem um limite de ruído a ser emitido. Aí acaba, a hora que ele vai fechar o estabelecimento dele, 1, 2, 3 da manhã, começa aquela... Quando eles varrem, limpam o entorno do bar, é uma barulheira para guardar mesa, cadeira e varrer, ou então deixa sujo. Então nós temos uma lei que a gente chama de lei do silêncio, que prevê que estabelecimentos que tenham 4 infrações desse tipo, né, são 3 infrações desse tipo, ele vá sendo punido de forma gradativa. A primeira é uma suspensão temporária, é um limite
para ele fechar o estabelecimento, ele tem que fechar às 10 horas, e aí vai tendo essa sequência de infrações até chegar ao limite de, se não atendido e ele for reiteradamente residente, ele ter a suspensão do seu alvará por 30 dias. É uma lei que é necessário que ela seja cumprida pelo setor de fiscalização da prefeitura, setor de posturas, mas, Desidério, tem nessa lei um artigo que nós colocamos que ele é fundamental e que ele é pouco ou de forma alguma não é observado. Nós instituímos lá que a Polícia Militar, as forças de segurança da cidade, que entenderem que qualquer estabelecimento que provoque insegurança à população, traga transtorno, a autoridade de segurança ela pode requerer à prefeitura de imediata punição. Então não é só a fiscalização, a Polícia Militar pode usar dessa lei também e solicitar que seja aplicada ali as penalidades devidas. Está inserida em guarda municipal também não? Também, não, a também. Guarda Municipal também. Qualquer autoridade de segurança do município que entender que um estabelecimento que leve insegurança, começou a ter, por exemplo, briga na porta desse estabelecimento, briga de regiões da cidade. Então, se aquilo ali leva insegurança, a Polícia Militar pode pedir. Não é só papel da fiscalização de postura. Essa lei ela precisa ser aplicada. Durante o período de pandemia, houve um recrudescimento nos estabelecimentos, nessa aglomeração, mas já está voltando a acontecer. E a gente tem cobrado do Executivo, da Polícia Militar, a fiscalização mais efetiva nessas ações de perturbação do silêncio. Perfeitamente. Vereador, o senhor falou muito bem a respeito desses estabelecimentos, mas uma coisa que perturba o povo de Juiz de Fora, e a lei em Juiz de Fora também, que não é cumprida. Eu gostaria de saber o que o Poder Legislativo poderia fazer na causa, que são as motocicletas, os motociclistas que tiram o dispositivo que provoca o silêncio e sai pelas ruas fazendo zoeira de madrugada, 2 horas da manhã, aquela coisa horrorosa. O que pode se fazer quanto a isso? Qual tipo de fiscalização para isso? Nós falamos há instantes atrás desses motociclistas que sustentam família, dependem de estar 12 horas, 13 horas em cima de uma motocicleta fazendo entrega para ganhar o seu dinheiro vereador, e agora... Perdão, mas nesse caso não são esses moto-entregadores. Sim. São boys, são boyzinhos. É gente que anda com motocicleta de 60, 80, 200 mil reais, que vem para a rua para perturbar a vida do trabalhador. Eu entendi você. Nós falamos desses que dependem do sustento e agora nós vamos falar desses outros que não têm responsabilidade nenhuma, não têm serviço, né? Mas a diversão, né, entre aspas, equivocada dele é pegar uma moto, tirar lá o miolo do seu cano de descarga, seja o que for, e fazer barulho. É fazer barulho. A diversão dele é fazer barulho. Botar aquele ronco de moto lá a qualquer hora, que é uma forma dele agredir a sociedade, dele aparecer, dele se mostrar. E provoca, para quem quer sossego, quem precisa de ter sossego para trabalhar, um médico, um professor, um estudante que tem aula no dia seguinte, perturba essas pessoas. A gente tem relatos constantes de quem mora ali no entorno da Avenida Independência, na subida do morro ali para o viaduto, de madrugada, esse tipo de usuário que passa ali ou com um veículo também, com cano de descarga aberto, ou moto acelerando, ninguém consegue dormir. Então havia uma grande discussão de que você criar uma norma para coibir esse tipo de atitude equivocada seria uma norma de trânsito, que não caberia ao município. Mas o que nós fizemos, propusemos, apresentamos e vai entrar em discussão agora na Câmara, é uma norma de meio ambiente, de saúde, é uma norma voltada para o silêncio e não uma norma de trânsito. Essa é a grande pegada dessa lei que nós apresentamos. É garantir ao cidadão o direito a não ter que ouvir a emissão de um ruído acima dos limites estabelecidos por norma do Conselho de Meio Ambiente. Apresentamos essa norma, vai entrar em discussão na Câmara e a gente espera aprová-la o quanto antes. Há jurisprudência de um tribunal de São Paulo que prevê
que esse tipo de norma ambiental, onde você proíbe a emissão de ruído acima desse limite, ela possa ser feita pelo município e ser aplicada. Vai caber a fiscalização da prefeitura, a observância da sua execução, com o apoio das polícias, das forças de segurança, Guarda Municipal e Polícia Militar. A gente quer discutir isso agora, começar essa discussão durante esse período na Câmara e, se Deus quiser, aprovar o quanto antes. Não só aprovar, Desidério, você sabe disso, você é um acompanhante da nossa Câmara, das nossas reuniões, e sabe muito bem que temos leis demais, né? Nós temos leis suficientes para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. O que falta é que sejam aplicadas. Você é um homem inteligente e sabe disso. Então não é só aprovar, é ter a sua aplicação colocada em prática. Perfeito. Eu acredito que todos nós estamos muito satisfeitos com a explanação, a explicação do senhor, né? E fala de forma muito bacana, né? Agora eu gostaria de mexer com o senhor o seguinte: o senhor, o vereador do PV, nunca mudou de partido. PV. E nós estamos vendo aí parlamentares, políticos que trocam de partido a cada 30 dias, 60 dias. Uma coisa horrorosa, faz uma confusão incrível na cabeça do eleitor, na cabeça do cidadão. Eu gostaria de saber do senhor essa sua vida no PV e como que o senhor vê agora a inserção, a entrada do deputado federal Júlio Delgado no PV, e até hoje porque o senhor não se aventurou, de forma alguma não se aventurou a uma candidatura a deputado. O senhor se mantém ali quietinho, vereador, e sendo um dos melhores, certamente. Desidério, a minha vida política ela se iniciou no MDB. Lá eu me candidatei na minha primeira eleição, em 2008, não me elegi e passei para o Partido Verde. Entendi que ali eu tinha causas e questões que se adequavam ao meu pensamento político e fomos para o Partido Verde. E estamos lá, estamos no terceiro mandato eleito pelo Partido Verde. É um partido de causas mundiais, é uma luta um pouco inglória, porque falar de meio ambiente nesse país, nessa cidade, não é fácil, mas nós estamos lá persistindo nisso, a gente procura levar essa causa paralelo com outras, e agora temos lá no Partido Verde a presença do deputado federal Júlio Delgado. É ótimo para o Partido Verde. O Júlio é um grande parlamentar, é de Juiz de Fora, casa com as nossas causas todas. Para o Partido Verde local é necessário a gente ter esse fortalecimento. Eu sinto muita falta disso, a gente ter um deputado ligado a nós diretamente, e local ainda melhor ainda, né? A gente vem agora para uma nova eleição de deputados e precisamos que o Juiz de Fora continue tendo o deputado Júlio Delgado representando a cidade, que o Partido Verde tenha o Júlio na Câmara Federal. Eu nunca me aventurei a ser candidato a deputado estadual, primeiro porque eu adoro ser vereador, gosto. Eu acho que como vereador você tem uma participação maior no dia a dia da cidade. Gosto muito dessa forma de construção da cidade. Coisa rara de se ouvir, vereador. Muito raro. Mas sim. Esse trabalho nosso no Legislativo Municipal eu adoro. Eu acho que você tem uma influência na cidade, seja na questão urbana, na questão ambiental, na questão de leis como essa que nós apresentamos agora de poluição sonora. Isso é prazeroso para mim, eu gosto muito disso. Então eu nunca me aventurei a ser candidato a deputado, tanto estadual quanto federal. Temos excelentes candidatos nessa eleição e, se nós tivermos sabedoria, nós vamos eleger o maior número possível de deputados estaduais e federais para Juiz de Fora, né? Costuma-se dizer né, que a política é ruim, tudo que é política é ruim. Não é não. A política e os políticos que nós temos são frutos dos nossos votos. Nós é que elegemos os parlamentos que aí estão. Então, eleição é o momento que nós temos, a oportunidade nós temos de qualificar a vida política. A política é que toca os países de primeiro mundo todos.
Canadá, Alemanha, Japão, seja que país for, é a política que conduz esses países. Então o que nós temos que fazer é qualificar cada vez mais o nosso voto e ter bons representantes. Nós temos candidatos na Câmara Municipal que são excelentes vereadores e podem ser excelentes deputados estaduais e federais, que a gente tenha sabedoria para eleger bons políticos. Perfeitamente. Vereador, o senhor é da mesa diretora, o senhor falou aqui do Partido Verde, o senhor falou aqui do meio ambiente, o senhor falou de pautas tão importantes e o senhor também, sendo da mesa diretora, o senhor já está ciente de que ocorrerá nesse mês de agosto, me parece que é os dias 22, né? Uma audiência pública que vai mexer diretamente com a questão ambiental, que a presidente da comunidade do bairro Graminha chama de crime ambiental. Empresa, construtora, derrubando árvores, tentando colocar lá um grande conglomerado de edificações. O senhor do Partido Verde, e sabemos também que esta audiência será uma das maiores da história da Câmara, porque já existe uma movimentação enorme de líderes comunitários apoiando a presidente daquela comunidade. O senhor do Partido Verde, da mesa diretora, o que o senhor espera com isso? Qual o estudo que o senhor está fazendo a respeito desta demanda particularmente? Desidério, essa demanda já veio até nós, já chegou até nós. O que nós procuramos averiguar? Os bairros mais verdes de Juiz de Fora, vamos colocar assim, os que têm as maiores regiões de mata, de arborização, é o bairro Floresta. Aquela região ela é fantástica, é uma região que tem grandes áreas verdes ali preservadas, ainda é um bairro que ainda não foi descoberto pelo setor imobiliário. O bairro Graminha também, naquela sua parte baixa, lá próximo à antiga União Indústria, aquela região lá de baixo. A gente já procurou saber um empreendimento a ser feito próximo à escola Lions Club, que é a escola municipal que tem ali na descida do bairro Graminha. Ele é um empreendimento que foi licenciado pela prefeitura, me parece que era um bloco de apartamento, e depois passou a ser 80 e poucas casas, residências, o que traz um impacto menor. Aí eu volto naquela lei nossa que nós apresentamos, aprovando, que é estudo de impacto de vizinhança. É o tipo do empreendimento que tem que sentar com a comunidade e discutir. Qual é o impacto que está trazendo aqui? É o impacto ambiental? É o impacto nas redes de saneamento? É o impacto na escola? Tem que sentar com a comunidade e conversar. Esse empreendimento, pelo que nós procuramos saber, foi licenciado, mas essa audiência é fundamental para que a gente possa discutir isso, esse tipo de licenciamento, qual o impacto que ele vai provocar na região, é o que a comunidade quer, isso traz benefícios para a comunidade, e o que não veio de positivo, veio negativo, de que forma vai ser corrigido, de que forma vai ser mitigado. Muito importante essa audiência, tá? Região da Graminha, naquela sua parte de baixo ali tem na entrada ali do Parque das Bromélias e descendo para a União Indústria, tem um vale muito bonito, sem contar. Perfeitamente. O vereador acaba de provar para nós aqui que ele conhece realmente de fora, conhece muito do bairro Graminha. Vereador, o deputado federal Júlio Delgado já enviou uma missiva à presidente da comunidade, Denise Gama, de que ele se fará presente nessa audiência pública. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Fiquem agora todos os senhores com as considerações finais do nosso querido vereador José Márcio Garotinho, do PV de Juiz de Fora. À vontade, vereador. Desidério, quero primeiramente te agradecer por abrir esse espaço, permitir que nós, vereadores e outros políticos, pessoas do setor político possam vir aqui, sentar e conversar sobre política. Conversar é muito bom. A arte de fazer política, ela começa por esse espaço, por conversar. A Câmara, ela precisa estar cada vez mais próximo ao cidadão. É importante que o cidadão saiba o que seu representante faz na Câmara. E você permite isso, você tem esse espaço, você permite que isso aconteça. A gente tem que dar mais força ainda para que isso cresça e que a gente tenha mais
oportunidades de vir aqui. Agradeço a você e estamos lá na Câmara sempre à disposição. Conversa e canja de galinha é bom demais. Faz mal ninguém. Não faz mal ninguém. Meus amigos, um forte abraço a todos. Bom dia, vereador. Bom dia, meus amigos.